E aí, Tecerão, beleza? Bom, a gente vai dar continuidade na questão da urbanização que a gente parou, que foi exatamente nesse slide. Que a gente viu o que seria a metrópole, né, junto com a sua região metropolitana, né, a cidade mais importante dentro da região metropolitana e o grau de influência que essa metrópole vai exercer sobre as cidades ao redor. A gente, né, relembrando a parte de região metropolitana do Rio de Janeiro, nós vimos que na região metropolitana do Rio de Janeiro nós temos a metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro, que consegue influenciar as cidades que estão ao redor. Que cidades são essas? Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Belfor Roxo, Niterói, São Gonçalo. Então tudo isso está no que a gente chama de região metropolitana ou o Grande Rio, né? São sinônimos essas duas expressões. Bom, nessa questão urbana, a gente tem aqui um mapa só para vocês terem noção de como é que funciona essa questão desse grau de urbanização. Bom, quando a gente tem uma foto de satélite, por exemplo, das luzes da cidade, né, quanto mais urbano é uma cidade, maior é o seu índice de iluminação, né? A gente tem painéis, a gente tem os prédios, a gente tem postes, então a gente tem essa iluminação urbana que a gente consegue ver tranquilamente à noite. E nessa imagem de satélite, a gente consegue perceber que os Estados Unidos e Europa são as regiões mais urbanizadas que a gente tem no planeta. E se a gente percebe os Estados Unidos, né, não é por igual a urbanização do seu território. A gente percebe que o lado leste dos Estados Unidos é bem mais urbanizado do que o lado oeste, né? E aí a gente tem que lembrar lá do processo de ocupação do território estadunidense. A ocupação dos estadunidenses começou com as 13 colônias. As 13 colônias se localizam aqui, do lado leste. O maior estado urbanizado que a gente tem nos Estados Unidos hoje é o estado de Nova York, né? Nova York é uma cidade e é um estado, né? Então a gente tem o estado de Nova York, que é a capital desse estado ou dessa província, como é chamado nos Estados Unidos, Nova York, tanto que é Nova York City, né? A cidade de Nova York. Então esse lado aqui é muito mais urbanizado. Nova York é a cidade mais urbanizada que a gente tem nos Estados Unidos hoje, né? Então, o grau de iluminação, a famosa Times Square, Nova York é conhecida como uma cidade que nunca dorme. Então, você sempre vai ter essa iluminação. Então, por isso que a gente tem o lado leste dos Estados Unidos mostrando esse alto índice de urbanização, porque historicamente os Estados Unidos começou a ser ocupado nessa área. E aí, se a gente pega regiões da África, como por exemplo, a gente vê que algumas áreas na África são escuras, né? Completamente escuras. A gente tem o continente africano como o continente com o menor índice de urbanização no mundo. Então a gente tem países no continente africano que ainda são países bem rurais. Então a gente não consegue, com essa imagem de satélite, perceber essa urbanização sendo refletida nesse continente. Esse mapa aqui é para a gente mostrar o que a gente classifica como grandes cidades. Grandes cidades significam somente em questão de número de habitantes, ou seja, o número populacional. Então a gente tem cidades com 7 milhões, 18 milhões, 35 milhões. Né? A partir de 7 milhões já é considerado uma grande cidade. Então ele mostra aqui as maiores cidades em termos de questão populacional que nós temos no mundo. Tóquio tem a maior concentração populacional do mundo, né? México em segundo lugar, depois Nova York, São Paulo, no território brasileiro, e Bombai, no território asiático. Então, essa definição de grande cidade vai estar relacionada somente com o número total de habitantes naquela região, que no geral passa aí dos seus 7 milhões. É a partir dos seus 7 milhões, tá? Então pode ser tanto com 7, 18 ou 35. E aí hoje, né, quando a gente pega o mundo desenvolvido, ou seja, os países ricos,
a gente já tem mais de 75% da população vivendo em cidades. É claro que todo país desenvolvido ele tem a sua área rural, ele tem o seu espaço rural, mas a vida ocorre na cidade. A população está localizada na cidade, tá? As áreas rurais são áreas voltadas para produção. A vida, o acontecimento da vida em si, ela ocorre nos grandes centros urbanos. É claro que nós temos pequenas parcelas da população que vivem sim em áreas rurais, escolheram, né, estar ali em área rural, mas você tem que ter noção que a maior parte está nas áreas urbanas. E é isso, como a gente viu semana passada, que classifica um país em urbano ou rural. Né? O país só pode ser considerado urbano quando mais da metade da população está numa área urbana. E aí ele mostra as áreas, né, mais urbanas que a gente tem no mundo, que a gente viu. Os Estados Unidos, com as suas grandes cidades, Europa e Japão. E aí a gente tem que lembrar também que a Europa teve um processo de urbanização primeiro do que todos os outros continentes do mundo. A Europa é chamada de o berço do desenvolvimento da civilização, né? Então, a primeira indústria no mundo surgiu na Europa, as primeiras cidades no mundo surgiram na Europa, as primeiras aglomerações urbanas no mundo surgiram na Europa. Então não tem como a gente comparar a Europa com outros locais do mundo, porque a Europa tem por obrigação de ser a região mais urbanizada do mundo, sim, porque ela foi o primeiro local do mundo a ter cidade, a ter indústria. E ainda assim, por exemplo, os Estados Unidos, algumas cidades dos Estados Unidos ainda conseguem ultrapassar alguns centros europeus, tá? Porque também a Europa tem essa questão cultural muito preservada nos seus países. E aí ele fala aqui dessas megalópolis, que a gente vai ver daqui a pouco que são megalópolis, mas são grandes concentrações urbanas. Então ele mostra as áreas dos Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos seja um país extremamente urbanizado, não é toda a área dos Estados Unidos, né? No meio dos Estados Unidos, na região central, a gente tem deserto, a gente tem o Texas, né? Então a gente tem uma área nos Estados Unidos que é uma área muito pouco habitada. Por isso que quando a gente viu lá aquele mapa de satélites, a concentração está aqui, depois um pouquinho aqui e aqui bem fraquinho. Bom, já no mundo subdesenvolvido, ou seja, nos países subdesenvolvidos, como é o caso da América Latina, África e Ásia, a gente ainda tem um percentual na América Latina de população que vive em grande parte nos centros urbanos. A América Latina é considerada um centro urbano porque, desculpa, a gente tem a maior parte da população vivendo em centros urbanos, sim, mas olha quando a gente pega a África e a Ásia, né? A África ainda hoje não pode ser considerado um continente urbano. A Ásia não pode ser considerado um continente urbano. A gente tem países na Ásia que são países urbanos, como o caso de China e Japão. Mas o continente em si, ele ainda não é um continente urbano, porque mais da metade da população ainda não vive nessas áreas urbanas. E aí é o mapa das megas cidades espalhadas pelo mundo, né? Ou seja, cidades que passam aí dos seus 10 milhões de habitantes. Por quê? Isso também vai variando de acordo com o tempo, tá? Conforme a população vai aumentando, esse conceito de mega cidade ela também vai aumentando. A gente viu lá no outro mapa, no outro período, que era a partir de 7 milhões. De 2007 para cá, ainda continua com 10 milhões de habitantes, tá? Bom, como eu falei, nos países desenvolvidos, a urbanização é mais antiga. Então, a Europa e os Estados Unidos são países
Europa não é país, tá, gente? A Europa é continente, mas a gente sempre fala país por conta dessa proximidade de países, né? De ser uma região mais homogênea. Então, por isso, quando a gente pega a Europa, a gente bota a Europa como um todo, porque a Europa é todo um continente de países desenvolvidos. Então, nessas regiões, a urbanização ela é mais antiga. Então, consequentemente, essas regiões tiveram mais tempo para se urbanizar e, consequentemente, a sua urbanização é maior. Nos países subdesenvolvidos, não. Essa urbanização é recente, é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é século XX, já indo para o século XXI. Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. Esses conceitos, a gente chegou até a ver já o conceito de hierarquia urbana, que eu coloquei e expliquei melhor para vocês, tá? Então a gente vai para os conceitos de conurbação e megalópole. Conurbação é quando, eu não lembro se eu falei na aula passada para vocês, mas conurbação é quando a gente tem duas ou mais cidades e mesmo que a gente não sabe onde uma começa e aonde uma termina. Tenho certeza que eu falei sobre isso com vocês, mas relembrando que esse conceito é importante. Como em Boa Esperança, a gente tem uma parte de Boa Esperança que é Nova Iguaçu, outra parte que é Belford Roxo. Então isso é um exemplo de conurbação. A gente tem duas cidades muito próximas uma das outras que às vezes a gente confunde. A gente não consegue diferenciar aonde é a Nova Iguaçu, aonde é Belford Roxo, porque elas estão tão próximas uma das outras que geram essa confusão. E aquela megalópole que a gente viu lá no mapa, megalópole corresponde à conurbação, só que entre duas ou mais metrópoles. A conurbação é a junção de duas cidades. A megalópole é a junção de duas metrópoles. E aí a gente já viu o que é metrópole. Então, vamos ver aqui através do mapa, que fica melhor de explicar, as megalópolis do mundo. A Boas Washington, que é essa junção de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington DC. Então, todas essas metrópoles juntas, tão próximas uma das outras que você, por exemplo, Nova York e Washington é muito perto, né? Então, tem momento que você está em Nova York, está em Washington. É igual como se você estivesse em Boa Esperança, Nova Iguaçu e Boa Esperança, Belford Roxo. A CHIPS, que é Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo e Detroit, que são as regiões mais industrializadas dos Estados Unidos, as grandes áreas industriais dos Estados Unidos. Tokaido, né? Aí já é no Japão, Tóquio, Kasayo, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. São as principais cidades do Japão, tá? Então no mapa a gente consegue perceber que elas estão bem próximas uma das outras, só que, professor, mas aqui está bem distante, né? Nagoya e Yokohama. Sim, está bem distante. Porém, a gente tem um grande elo urbano juntando essas duas cidades. E no Brasil, a gente tem uma megalópole em formação, que é o Rio de Janeiro com São Paulo. A gente diz que é em formação ainda porque toda essa área ela ainda não é uma área urbanizada. E como diferente daqui, percebam que toda essa área de megalópole é uma área que totalmente urbanizada. No Brasil, não. Esse pedaço aqui ainda é um pedaço muito rural. Quando a gente vai para São Paulo de ônibus, por exemplo, a gente consegue perceber isso, que algumas áreas ainda não são áreas totalmente urbanizadas. Bom, ainda falta algumas coisinhas para a gente terminar, que a gente vai terminar na próxima aula. Nosso vídeo já está bem longo, você já tem bastante conteúdo para copiar, tá? Vou fazer igual semana passada, vou deixar os números dos slides certinhos para vocês copiarem e os exercícios. Então é isso, qualquer dúvida, só perguntar. Bons estudos!